Amém. Louvado seja o nosso Deus, castelo forte é o nosso Deus. Boa noite mais uma vez, né? Vamos dar continuidade ao nosso estudo da identidade presbiteriana. Hoje é o nosso 7º estudo. E agora nós estamos falando sobre a construção doutrinária. E a segunda parte dessa construção doutrinária, que vai falar sobre a reforma protestante. Lembrando que nós estamos dando uma passada superficial, né? A gente está mostrando o caminho das pedras para que os irmãos possam continuar a estudar sozinhos e ir mostrando ponto a ponto por que nós somos presbiterianos, por que a nossa igreja ela tem esse compêndio doutrinário, de onde que vem? Então nós começamos a ver ali, né? Eu pedi para o Robert colocar, só que não deu, infelizmente. Eu tentei colocar naquele computador ali, mas não deu, mas eu vou aqui falando e os irmãos vão acompanhando. Amém? Nós lemos lá no começo dessa nossa noite de estudo sobre Romanos 1, 16 e 17, né? Onde Paulo fala ali sobre a salvação, né? Sobre a salvação, que o justo viverá pela fé. E esse foi um grande ponto da reforma, que foi onde Lutero, estudando, ele abriu os olhos, né? Ele se aprofundou mais nessa questão da salvação, que ela não é pelas obras, que ela é pela fé. Nós temos visto que ao decorrer da história, a igreja presbiteriana ela é uma igreja conservadora. Conservadora na questão de quê? De ela guardar um ensino, de preservar as doutrinas antigas. Então nós vimos ali com relação como se começou a igreja, né? Vimos ali com John Knox, que foi o reformador, foi um homem usado por Deus na Escócia, que deu início ao presbiterianismo. Ele estudou ali com Calvino, quando ele teve que fugir da Inglaterra. Aí ele retornou à Escócia e implantou a reforma na Escócia, implantou a reforma protestante. Nós vimos ali que, a partir desse contexto, onde ele implanta o presbiterianismo, ele também, qual é a primeira coisa que eles implantam? A forma de governo. Naquela época só existia uma forma de governo, que era o governo episcopal. Aí nós vimos ali, né, os governos mais usados. Vimos 3 governos: o episcopal, que é um que manda em todos, né, um que dirige todos. Aí nós vimos o congregacional, que é que todos resolvem todas as coisas na igreja, que geralmente são os batistas que governam assim. O episcopal, mais conhecido, são os assembleanos, é como se fosse a igreja católica, que tem um papa que manda em tudo. E nós temos o governo representativo, que é o governo presbiteriano, que ele é governado por representatividade. Nós elegemos quem vão ser os presbíteros. Cada igreja tem um conselho de presbíteros, junto com o pastor, que também é um presbítero, e eles decidem as coisas doutrinárias, coisas do governo da igreja, né? Também vimos que tem os diáconos. Aí caminhamos pelo presbítero regente, que é aquele que ele é eleito para governar e também ajuda a presidir, ele também ajuda a ensinar, de certa forma. E também pelo presbítero docente, que é aquele que está ligado mais à parte do ensino, da docência, que é o pastor, aquele que tem um chamado pastoral. Nós vimos que na Escritura não existe distinção entre pastor, bispo e bispo, lembra? Então, nós separamos através ali do texto de 1 Timóteo, ali no capítulo 5, nós vimos ali que existem aqueles que são separados para o ensino. Então, esse é o presbítero docente. Ele preside, mas com foco no ensino. Esse é merecedor de dignos honorários, né? Digna honra e ajuda financeira, porque ele vai focar no ensino da palavra de Deus. Então é ele que é o obrigado a estar dirigindo a congregação, a igreja, o púlpito é dele, ele que é o chamado para pregar e ensinar. E também os diáconos, que também ajudam na liderança, que cuidam da parte material da igreja, de servir às viúvas, aos pobres, aos órfãos. Daí depois nós começamos a caminhar no que a igreja crê, a parte doutrinária. Nós vimos ali o começo da igreja primitiva, como que se deu continuidade? Os apóstolos ordenaram os presbíteros, que também são os bispos, é a mesma coisa, são pastores, nós vimos isso. E esses começaram a dirigir a igreja, e a regra da igreja era o quê? A Bíblia. A Bíblia era a regra da igreja. Ele conseguiu colocar em PDF? A Bíblia era a regra de fé e prática da igreja. Só que também existiu o quê? Os concílios, os credos, como nós vimos, o credo apostólico, que foi formulado para quê? Para defender a igreja das heresias, dos erros que já tinham. Mesmo na época apostólica,
todas as cartas foram escritas para proteger as igrejas dos erros, porque tinham falsos mestres. Nós vimos aqui na carta de Gálatas, carta aos Coríntios, tinham falsos apóstolos. O apóstolo João, quando escreveu o Evangelho de João, foi para proteger do ensino dos gnósticos, dos docetistas, que diziam que Jesus não poderia ser Deus, ou que ele não poderia encarnar, porque Deus é puro e a carne é má, então Deus não pode encarnar, e outras doutrinas. Nós vimos isso, e vimos que na história da igreja, é importante a gente também conhecer a história da igreja, não só o conhecimento bíblico, que é fundamental, é a base, que é o Evangelho, mas a história da igreja, ela nos dirige e nos mostra que já existiram erros, e se a gente não conhecer a história da igreja, possivelmente a gente pode cair num erro hoje que já aconteceu lá atrás. Aí nós lemos o quê? Eclesiastes. Lembra Eclesiastes? O que foi já aconteceu, não existe nada novo debaixo do céu. Então tudo que o erro, muito provável o erro que vai acontecer hoje, já aconteceu lá atrás, já foi condenado nos concílios, já foi formulado um credo, uma confissão de fé, um catecismo para se defender daquele erro. Não foi, beleza? E hoje nós vamos ver, agora nós chegamos na Reforma Protestante. Essa Reforma Protestante está dentro desses 1000 anos. Eu falei ali no começo, né, sobre Constantino, quando ele autorizou o cristianismo, que era criminalizado ser cristão. Então, quando Constantino, ali no século IV, ele descriminalizou, ele legalizou o cristianismo, teve um grande problema, porque antes só era crente quem tinha se convertido de verdade, porque os cristãos estavam sendo mortos, eles eram colocados nos postes, faltou madeira para queimar cristão, eram lançados no Coliseu, nos leões, como é que era? Fosse um programa daquela época, vamos lá ver os cristãos ser mortos, era um passeio, era como se fosse ligar a televisão hoje e ver um filme de guerra, uma luta, os gladiadores. Isso aí, né? Os corpos dos cristãos acendiam as ruas. Quando Nero mandou tacar fogo, segundo os historiadores, aí ele colocou a culpa em quem? Nos cristãos. Ele queria uma desculpa para poder reformar a cidade. Beleza? E aí, desde aquele tempo, quando o imperador Constantino legalizou, as pessoas começaram a se intitular cristão, mas não porque eles realmente tinham se convertido. Agora não era mais por conversão, era por conveniência, porque o próprio imperador também se auto-intitulou cristão. E depois, mais à frente, o cristianismo se tornou a primeira religião do império, aí que ferrou-se. E aí se tornou política, o Constantino imperador ele se tornou não somente o chefe do império, mas também o chefe da igreja. Aí ele levantou os bispos espalhados, aí tinha ali os bispos, depois levantou, aí o outro imperador levantou um papa, aí o homem que ele queria levantar não queria, saiu fora, quando veio outro homem e colocou aquele outro como papa, que era a ligação política. E quando você vai ver na história, eu postei os vídeos lá da história da igreja, tem lá um bem rápido, para a gente poder entender. E aí esse tempo começou a ser construído o quê? As doutrinas erradas, né? Ali a adoração a Maria, a infalibilidade papal, que o Papa fale a voz de Deus, não se pode... A Escritura perdeu a sua primazia na igreja, agora tradições e dogmas estão acima da Escritura. Para eles a igreja foi que fez a Escritura. Se você perguntar um vídeo na internet hoje, você vai ver eles explicando, não, o erro dos protestantes é que eles colocam a Bíblia acima da igreja, não. A Bíblia está abaixo, porque é a igreja que criou a Bíblia. Totalmente errado. E a reforma, qual foi a luta da reforma? Não, a Bíblia está acima da igreja. A igreja, ela é dirigida pela Bíblia, ela é formada, constituída pela Bíblia. As Sagradas Escrituras têm autoridade acima de tudo, é a voz de Deus. E isso durou 1000 anos, desde lá da transição do século IV para o século V, e veio andando. Só que nesse momento, como diz ali no tópico 1 da Reforma Protestante, por que reforma? Ao decorrer do crescimento do catolicismo romano, homens se levantaram para trazer a igreja de volta ao ensino das Sagradas Escrituras. E esses homens eram padres e monges que queriam reformar a Igreja Católica Romana. Através do estudo das Sagradas Escrituras, eles ensinavam o que era certo e condenavam o papado, o alto clero, com suas práticas equivocadas. Nenhum dos homens que tentaram, que tem os nomes hoje que a gente vou citar aqui 3, que são os pré-reformadores, foram antes de Lutero,
Nenhum deles queriam separação da igreja. Eles nunca pensaram em uma divisão. Eles queriam trazer a igreja de volta ao ensino das Sagradas Escrituras. Lembrando, a Igreja Católica, o que ela fez? Ela pegou e traduziu a Bíblia para o latim. As pessoas não tinham conhecimento, a não ser quem morava ali em Roma. Então, quem estava fora não tinha conhecimento. Então, a missa era feita em latim, a Bíblia ali em latim. Então, as pessoas não sabiam o que o padre estava falando na hora. Não sabiam. E o que eles falavam na língua deles, aquilo ali, eles falavam que era a palavra de Deus. Então, tudo que se falasse, você ia crer automaticamente. As pessoas não tinham conhecimento, não tinha a Bíblia, igual nós temos hoje. E aí nós vamos ver que alguns homens foram mortos por causa disso. Primeiro, coloquei, vou citar 3 homens deste momento conhecido como a pré-reforma, que foi antes de Martinho Lutero, antes de 1517. O primeiro, John Wycliffe, nascido na Inglaterra no século XIV, filho de camponeses, foi apelidado de a estrela da alva da reforma. Por que esse nome? Foi ele que iluminou, ele que começou a pregar ali, foram um deles, né? Com certeza teve outros homens que não tiveram também conhecimento, mas ele foi conhecido porque ele pregou as Escrituras aos pobres, falava que ele doava o que ele tinha, a família dele não tinha muitas condições, e quando ele começou a adquirir condições, né, receber salário, ter dinheiro, ele pegava e tirava só o que era básico para sobreviver, e o resto ele ajudava os pobres. É o verdadeiro cristianismo, ele ajudava, sempre estava ajudando. E ele fez uma grande obra. O que ele fez? Ele traduziu as Sagradas Escrituras, ele é inglês, ele começou a traduzir a Bíblia na linguagem do povo, na linguagem local, porque eles não tinham, e ele era um grande estudioso. Ele condenou o papado e o abuso de poder do alto clero, foi preso várias vezes, e anos depois, na sua morte, lá no concílio de Constança, foi condenado como herege. Foi condenado como herege, porque ele queria trazer a igreja de volta às Sagradas Escrituras. E nessa declaração como herege, olha o que aconteceu com ele. Seus restos mortais foram exumados, foram lá, tiraram os ossos dele, porque o herege deveria ser morto queimado. Mas só que ele já estava morto. Olha o tamanho da visão da Inquisição Católica. Eles pegaram e tiraram os restos mortais dele, exumaram e queimaram ele. E suas cinzas lançaram no rio Switch. Acho que é isso aí, mais ou menos. Entendeu? Uma citação dele, olha o que ele diz. Acredito que no final a verdade vencerá. Morreu cumprindo o seu papel, combateu um bom combate, terminou a batalha, terminou sua carreira e guardou a fé. Um outro é o nome de John Hus. John Hus nasceu em 1373 e foi morto em 6 de julho de 1415. Hus foi um teólogo da cidade de Praga, na República Tcheca, hoje, né? Foi considerado também um dos primeiros pré-reformadores da igreja, uma vez que ele viveu antes da época de Lutero e de Calvino. Foi também um grande homem na história. Hus foi influenciado pelas obras de quem? De Wycliffe. Sempre um influenciando o outro. Olha como é que Deus vai usando. Um influenciando o outro, pregou contra a corrupção da igreja, contra as indulgências e defendeu a autoridade da Bíblia e sua tradução na língua do povo. Então ele defendeu o que o outro defendia. Hus, os seus ensinamentos influenciaram os países da Europa e mais de um século mais tarde também influenciou quem? Martinho Lutero. Então, tudo que ele pregou, tudo que ele falou, que ele escreveu, foi indo, o povo foi escutando, foi se passando de um para o outro, os seus escritos. Hus foi queimado na fogueira durante o concílio de Constança, por heresia. Também queimaram muito de suas obras, também queimaram os livros. Se eu não me engano, é ele que falavam que jogavam os livros dele, foi feito para poder tacar fogo nele. E ele morreu cantando salmos. Eu esqueci de colocar o salmo, agora não me lembro. Cantando salmos. Hus profetizou na sua morte, como diz ali. Hus profetizou na sua morte. Hoje vocês estão matando um ganso, que é ele. Mas em breve Deus levantará uma águia, que é Lutero, e ela vocês não poderão matar. Isso foi, segundo eles falam, foi 100 anos antes de Lutero nascer.
né? Lutero nasceu ali, não tem uma data correta, mas foi 100 anos certinho. Então, realmente, o que ele falou veio de Deus, se cumpriu. É um profeta de verdade, né? Digamos assim, igual a palavra diz. E é uma citação que ele diz: espero pela graça de Deus que eu seja um verdadeiro cristão e prefiro sofrer a pena de uma morte terrível do que desejar afirmar algo fora da fé. John Hus. Que palavra, né? Será que a gente pode afirmar isso? Olha, um homem que buscava o Senhor, seguia, e naquele tempo eles eram mortos, eram perseguidos. Há quem diga que a perseguição acabou em Constantino, né? Negativo. Porque Deus nunca permitiu que todos se perdessem nos falsos ensinos. Deus sempre manteve aqueles que não dobraram seus joelhos aos falsos ensinos. E esses foram perseguidos em toda a história da igreja. O outro, Girolamo ou Jerônimo Savonarola. Savonarola foi um monge dominicano que nasceu na Florença, na Itália. Viveu de 1452 a 1498. Ele foi um pregador ousado que apontava os desvios do Papa e a corrupção do clero. Foi um outro também que teve uma grande ênfase. Tem muitos escritos dele, tem livros. Sua pregação abalou as estruturas de Roma. As multidões se ajuntavam para ouvi-lo. Imagina, aquela prática toda contrária e ele pregando contrário àquela prática. Imagina o papado, você chegar lá no Vaticano e pregar com ele na frente da igreja de São Pedro. Como se fosse isso, lá nas escadarias. As multidões se juntavam para ouvi-lo. Sua cidade começou a mudar os hábitos por causa da sua pregação fervorosa. Olha aí o que aquele homem pregava, tinha tanto poder, o Espírito operava tanto, Deus validava tanto que a cidade começou a mudar, porque as pessoas não tinham conhecimento. Viu que interessante? Quando as pessoas começam a ter o conhecimento, aqueles que têm os seus olhos abertos, eles começam a entender o Evangelho e começam a mudar. Todos esses homens tentaram fazer o quê? Savonarola foi preso, julgado e morto pela Inquisição. Foi queimado também na fogueira. Todos eles, são mártires. Homens que lutaram pelo verdadeiro Evangelho. Todos esses homens tentaram trazer à igreja sua liderança de volta ao ensino das Sagradas Escrituras, porém, sem sucesso. Mas não foi em vão, pois traduziram em alguns lugares as Sagradas Escrituras e o povo começou a ter um pouco de conhecimento das Sagradas Escrituras. Nunca em vão. Às vezes, no momento dele, ele vai morrer e não vai ver mudança, mas fica. Uma pessoa, ela vai passar pregando a verdade, alguém vai ser alcançado. E vai haver mudança em algum lugar, por mais que às vezes os nossos olhos nós não consigamos enxergar. E nisso tudo é a nossa base doutrinária, esses homens lutando. E daí chegamos na reforma. E como se deu a reforma? Eu fiz um resumão para a gente tentar ser mais rápido, porque o foco não é falar dos homens e nem da história, mas é falar da doutrina. A reforma foi um movimento que visou trazer à igreja a pureza original do cristianismo segundo o Novo Testamento. Qual era o ensino do Novo Testamento? A doutrina dos apóstolos e a doutrina dos profetas. Essa é a base. Isso que Jesus falou. São os 66 livros e nada de tradição, nada de dogmas ou palavras de homens, como a palavra do Papa. Isso não é o ensino bíblico, isso não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o que está contido nos 66 livros. E um dos homens que foi usado para isso foi quem? Martinho Lutero. Martinho Lutero foi um alemão, um monge agostiniano, da linha de Agostinho de Hipona. Filho de camponeses, foi um homem encorajado por Deus para dar início à reforma protestante. Será que Martinho fez porque ele era um homem muito forte, corajoso, sozinho? Claro que não. Ele foi contra tudo. E Martinho já sabia dessas histórias todas, porque Martinho Lutero, ele era professor em Wittenberg, na faculdade. Ele era um monge da linha de Agostinho. Muito estudioso. Olha lá, ele buscava com avidez a salvação de sua alma. Era um homem que buscava. Falavam que ele toda hora estava lá se confessando seus pecados. Os padres não aguentavam mais escutar ele, de tanto ele ir lá e confessar pecado. Não, tanto que falaram para ele uma vez, vai pecar um pecado mais grave, aí você vem e confessa, porque ele se confessava por tudo. Eu pensei isso, está confessando. Não sei o que lá, acho que eu pequei, estou confessando meu pecado. Porque ele tinha medo da condenação eterna. Em 1512, aos 29 anos, o texto de Romanos 1,17, que é o que nós lemos, o justo viverá por fé, explodiu como bomba em seu coração. Ali Lutero descobriu a gloriosa doutrina da
justificação pela fé. Tudo que estava acontecendo no Império Romano era tudo diferente, não existia pregação da salvação pela fé. Pelo contrário, era tudo obra, era política, era adquirir o Império Romano. Falando Império Romano, o Império Eclesiástico. Olha hoje o Vaticano. Viu? Lutero era um homem que amava a igreja e também não queria sair ou criar uma divisão, mas sim acertar os erros doutrinários, as práticas que eram contrárias às Sagradas Escrituras. Hoje, se você chegar falando que algo está errado, você é tido como radical, não, você quer dividir a igreja. Só que reza a lenda, as divisões que foram por causa da palavra foram necessárias. E são elas que salvaram a igreja até hoje. Sabia, o povo de Deus? Como essa divisão. Olha lá, revoltado com as práticas do papado, especificamente com a prática das indulgências. O que eram as indulgências? O Papa Leão X estava construindo a Basílica de São Pedro e precisava de recursos financeiros. Daí enviou seu emissário à Alemanha. Botei até errado aí, alemã. Johannes Tetzel, um pregador eloquente que pregava a venda de perdão. Olha o que ele dizia. Então, logo, uma moeda cai no gasofila, cai, a alma do purgatório sai. Eles iam com o gasofilaço, pegando perdão de pecados. Aí você, moedinha, quando a moedinha, a alma foi dentro. Seu pai morreu. Seu avô morreu, seu pai morreu. Como é que ele vai ser salvo? Ele não cria em Cristo, não. Ele está no purgatório. Um cara eloquente pregando, né? Enrolava todo mundo, tocava na... Quem não está angustiado? Poxa, mas o meu irmão não conhecia Jesus. Só botar uma moedinha aqui, quando a moedinha bater no fundo, ele vai ser, ele está salvo, ele sai do purgatório. Na criança deles, praticamente ninguém era condenado, só passava pelo purgatório. Loucura, né? Lutero, indignado, decidido a enfrentar os erros do papado, no dia 31 de outubro de 1517, pregou nas portas da igreja do castelo de Wittenberg, lá na Alemanha, as 95 teses das indulgências. A porta do castelo, da porta da igreja do castelo, era onde era colada as notícias, era como se fosse um jornal. E também era colocado como se fosse, quem queria debater alguma coisa, colocava ali, o tema do debate, chamando alguém para o confronto, para debater. Por isso que Lutero foi lá, assim, foi um abuso ele ir lá e pregar, não. Era um local onde eles se colocavam um tema para você pegar e debater. Como se fosse aqui um mural, Aí você chega, a gente quer debater esse tema aí, acho que você está errado. Aí você ia ali, pregava e colocava ali. Aí eu era obrigado a debater com você, te esclarecer esse tema. Não, por isso que ele fez isso. Daí em diante, estava deflagrado o movimento da reforma protestante. Lutero depois foi convocado a um julgamento imperial, que é chamado dieta, por isso que é dieta de Worms, que foi lá em Worms, e ali foi condenado a retratar-se de suas obras. Mas Lutero respondeu com coragem ao clero, dizendo, olha o que Lutero disse, a menos que vocês me convençam pelas escrituras que eu estou errado, não me retratarei, pois não é lícito a um homem agir contra a sua consciência. Aqui me firmo e aqui me estabeleço, e que Deus me ajude. Ele não voltou atrás. O que eu falei está certo, me convence com a Bíblia. A minha consciência, se não me convencer, eu não vou voltar atrás, não vou me retratar. E ao sair dali, os colegas dele sequestraram ele porque iam matar ele. E aí esconderam ele dentro de uma fazenda e ali ele ficou traduzindo o Novo Testamento para a língua alemã, escondido lá por um longo tempo. Beleza? E qual foi o auge da reforma? Qual foi o estopim? A doutrina da justificação pela fé. Esse foi o estopim onde Deus levantou Lutero. E essa é a base, é uma das bases principais do Evangelho, da doutrina protestante. Lutero lutou contra a salvação obtida pelas obras, que está errado. Isso é ensinado hoje firme, tanto pela Igreja Católica quanto pela maioria das igrejas protestantes. Pode colocar aí por mais 80% das igrejas protestantes do nosso país, elas creem na doutrina da salvação obtida pelas obras. Quando eu falo que eu vou a Deus, que eu que escolho a Deus, isso se torna o quê? É obra minha.
certo? É obra minha, foi eu que quis ir, eu que decidi, por mim próprio. Deus não precisou mexer em mim, Deus não precisou abrir os meus olhos, eu vou sozinho. Agora eu vou sozinho e eu tenho que continuar firme. Eu tenho que continuar firme ali, pelejando, batalhando, porque se eu tropeçar e pecar, eu perdi minha salvação. Certo? Não é isso que se prega por muito lugar aí, ó. Fica firme, ó, tem que cumprir a lei. Ó, não pode isso, não pode aquilo, até aumenta. Ó, não pode usar bermuda, não pode usar boné. E para ir para a praia tem que ir de camisa. Pô, tá sem véu? Tá errado, pô. Entendeu? E o que acontece nas igrejas hoje é isso aí. E Lutero lutou contra isso. Ele era professor da Bíblia, como eu disse antes, lá na Universidade de Wittenberg, e ao ensinar a carta de Paulo aos Romanos, aos seus alunos, onde se convenceu cada vez mais de que o tema central de Romanos é a justificação somente pela fé. Lutero estava profundamente convencido desta verdade, e isso levou a uma grande crise que marcou sua vida, quando então ele depositou a sua fé na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Então, qual é a base principal da nossa fé? Cristo. Como é que nós chegamos a Cristo? Pela fé. Nós não temos o que apresentar diante de Deus. Aí nós lemos o texto, Romanos 1, 16, 17. Eu coloquei também Tiago, porque Lutero teve um probleminha com a carta de Tiago. Ele não conseguiu entender o que Tiago está dizendo com relação às obras. Ele achou que era pela obra. Aí falou que era uma carta de palha, uma carta que não tinha muita coisa a beneficiar a gente. Não falou que ele não quis dizer que ela não é uma carta inspirada, mas ele não conseguiu entender. Aí depois, no segundo comentário dele, ele escrevendo, ele não reconheceu que estava errado aquilo. Tiago estava explicando que a sua fé, como é que ela é atestada? Por como você vive, pelas suas obras. Vamos abrir lá? Tiago capítulo 2, de 14 a 26, para a gente caminhar para o fim. Então, qual é a base? A base principal da nossa fé, da igreja presbiteriana? Partindo da reforma protestante. Na realidade, eram para ser todas as igrejas protestantes, né? As igrejas que vinham da reforma. Acabou que eu coloquei ali o que é o protestante, mas esqueci. Da reforma, meio que já foi explicado pelo meio do estudo. Por que nós cremos nessa reforma, que foi em forma de protesto, né? Lutero foi lá e protestou. Por que nós cremos? Porque estava tudo errado. E qual é o ensino correto? Que a salvação, como os outros pontos que nós iremos ver nas próximas aulas, ela vem por meio da fé. Qual é a voz que tem que estar em primeiro lugar na nossa vida, que a gente deve seguir? Não é a voz do homem, não é a voz do Papa, é a voz de Deus, é somente as Escrituras. O único que nos salva é somente Cristo. Isso é somente pela graça, por meio da fé. Isso tudo é para a glória de Deus. São os 5 pontos que a gente vai ver. Sola Escritura, solos Cristo, sola graça, sola fé e glória somente a Deus. Olha o que diz lá Tiago, capítulo 2, verso 14 a 26, ó. Meus irmãos, qual é o proveito de se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se o irmão ou uma irmã estiver carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Bom, vou orar por você, estou orando pela sua vida. Poxa, mas você está precisando de um saco, um arroz e um feijão. Não, mas eu estou orando por você. Eu tenho lá 10 sacos separados, 20 sacos de arroz, porque vai faltar arroz, então dane-se que você está sem. A minha despensa tem que estar cheia. O pensamento hoje é esse, né? Vai faltar, compra tudo. Se dane, farinha pouco é meu pneu primeiro. Essa é a regra. Olha o que ele continua dizendo. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Aquele que fala assim, ó: poxa, eu ajudei aquele irmão com a cesta básica. Ai, hoje eu estou salvo. É obra. Agora aquele que muitas vezes não tem nem muito para ele divide o que tem e ajuda aquele outro e sai dali feliz da vida e triste porque não poderia até mais ajudar o irmão. Esse é as obras
que vai esclarecer essa fé que está dentro do coração dele, porque ele está fazendo pelo outro o que ele gostaria que o outro fizesse por ele, segundo o mandamento. Aí ele diz: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Crê em Deus? Acredita em Jesus Cristo, que ele morreu por nós na cruz? Legal, até os demônios. Além de crer, eles ainda têm medo. Olha o que Tiago diz: queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Abraão não foi salvo porque ele foi obediente, não. Abraão foi salvo porque ele creu em Deus, porque ele creu, ele confiou que Deus podia ressuscitar o seu filho, algo que nunca tinha acontecido. Porque ele tinha Deus como Salvador, aquele que vai te salvar até da morte. Olha que loucura, né? É fé. Ele tinha fé. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Porque aquele que tem fé, ele tem que ter obra. Se ele não tiver obra, ele não tem fé. Aquele que vive no mundo fazendo caridade, mas não tem fé em Cristo, ele faz por ele, para o ego dele. Vamos lá dar cesta básica para o irmão? Selfie. Que a sua mão faz, a outra não tem que ver. E a gente vê muito isso hoje em dia. Olha o que ele continua dizendo. Opa! De igual modo, 25, de igual modo, não foi também justificado por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Né? Raabe foi lá e ajudou o pessoal lá, porque eles iam matar os espias ali, ó, ajudou eles. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Aí ele está falando com relação à fé, que a nossa fé tem que ter obras, tem que ajudar, tem que botar essa fé para fora, buscando a Deus acima de todas as coisas e amando o próximo como a nós mesmos. Então, a doutrina base da nossa fé, que a nossa igreja está fundamentada, é que nós não conseguimos nos chegar a Deus por meio das obras. Não adianta a gente está aqui toda terça-feira, toda quinta-feira, todo domingo, de manhã à noite. Vamos fazer mais uma oração segunda-feira? Vamos fazer mais um culto, agora das crianças, que nem existe, um culto no sábado? Vamos fazer um culto das mulheres na sexta-feira, que também não existe? Vamos. Porque tem que estar na igreja, senão eu estou perdido. Não existe isso. A salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. É isso que nós cremos. E essa é a base que a nossa igreja segue, desde a época da Reforma Protestante, quando veio ali por meio dos reformadores, por meio desses homens que nós temos que louvar a Deus pela vida desses homens e seguir o exemplo deles, que lutaram no seu tempo lá, tiveram as suas dificuldades, venceram, Deus os ajudaram e eles conseguiram trazer e manter essa verdadeira doutrina dos apóstolos, das Sagradas Escrituras, para a gente continuar hoje tendo esse ensino e crer da maneira correta. Imagina se não tivesse Bíblia. Imagina se esses homens não tivessem lutado para poder copiar a Bíblia, para poder lutar e pregar a verdade. A gente hoje já está comprando papagaio, periquito. Opa, meu Deus, está comprando maritaca pensando que é papagaio. A gente já está aí, batendo cabeça para Nossa Senhora, nossa mediadora. Ela tem o mérito dela. Foi uma mulher agraciada por Deus. Viveu ali, creu, como nós vimos em Lucas. Cumpriu ali, confiou em Deus, teve fé. Mas ela mesma diz: eu sou serva. Como é que ela vai mediar se ela é pecadora? E eles ensinam tudo errado, tudo contrário às Sagradas Escrituras, porque a voz do Papa é a voz de Deus. Só que nós sabemos que a voz de Paulo aqui é a voz de Deus, a voz de Tiago é a voz de Deus, a voz de João é a voz de Deus, a voz de Moisés é a voz de Deus. Eles foram inspirados por Deus e por isso nós devemos seguir. E quando você pega e lê 100% do que está escrito, e o Espírito Santo abre seus olhos,
E você estuda, você vê que a Bíblia ela é inerrante, ela é infalível e ela é inspirada por Deus. E ela nos diz em todo o contexto da Bíblia, por isso que a Bíblia mostra como nós fomos criados, mostra como nós caímos e mostra como nós devemos alcançar a redenção. E nós só podemos alcançar a redenção por meio da fé. A nossa justificação vem por meio da fé, não é por meio das obras. Por isso que não adianta. Vai, faz, faça, não. Por isso que Jesus veio pregando o quê? Arrependa-se, porque é chegado o reino de Deus. Arrependa-se e creia no Evangelho. Amém? Então a base principal de todo protestantismo deveria ser a justificação por meio da fé. Só que muitas das igrejas, infelizmente, até nas igrejas presbiterianas, está sendo pregado diferente. A nossa base doutrinária está sendo destruída. Se fala em justificação pela fé, mas se impulsiona justificação pelas obras. Se você não faz, você não está salvo. Às vezes a regra é essa. Só que às vezes o irmão tem um dom lá que ninguém está descobrindo. O irmão está sentadinho lá, mas ninguém procura saber qual o dom daquela pessoa, qual é o talento dela para ela poder estar ajudando. Às vezes o irmão está lá ajudando lá fora, fazendo tudo, e aqui dentro ele está quietinho ali, ó, que ele se abastece, ele escuta, ele aprende, aí está instruindo no seu trabalho, está evangelizando, está ajudando o próximo que está lá. E muitas das vezes as pessoas estão julgando porque a pessoa não faz, então ela não é crente. Olha o crente meia boca. Só que a salvação não é pelas obras, é pela fé. Amém? Então vamos agradecer ao nosso Deus pela vida desses homens e crer. Depois eu vou colocar no nosso grupo lá de estudo os vídeos sobre a justificação pela fé, mais aprofundado sobre a história de Lutero. Pô, é muito maneiro. Você vê a história dele ali, como ele foi conhecendo, ele lutando. Tem o filme, né? Tem um filme de Lutero muito legal sobre a reforma. E quando chegar também em outubro a gente vai falar tudo de novo, que é muito importante. Há quem diga, e há igrejas que nem tocam na reforma protestante. Você tem noção disso? Olha a importância que tem a reforma protestante. Igrejas não tocam, passam longe, nem citam. Nem sabe o que é, né? Isso aí, por isso que a Internacional da Graça foi declarado como seita. Isso aí. Porque ela tem na mente dela, eles são ensinados que quanto mais eles alcançarem, é por aí que eles vão ser salvos. Tem que fazer, eles têm que alcançar. Não é Deus que salva. Em Atos diz lá, ó, que a igreja estava reunida, louvando, adorando o Senhor, lendo a palavra, e Deus ia acrescentando, ia trazendo, ia concedendo arrependimento e as pessoas vão ouvindo. Por isso que o papel da igreja é pregar o evangelho aqui, ó, instruir, louvar a Deus, adorar a Deus, é isso que Deus quer. E aí, ó, cada um sai daqui como missionário. Se todo mundo fizer isso, sem focar na sua igreja, porque nós somos uma fração de toda a igreja espalhada no mundo, todas as igrejas vão crescer, as pessoas vão ser alcançadas. Quem Deus quiser, por meio, você pregar para o seu colega lá que mora em Rocha Miranda, ele vai se converter, ele vai congregar em Rocha Miranda. O outro lá em Olaria, a mesma coisa. O foco é esse, é que as pessoas conheçam a verdade, conheçam o Evangelho. Amém? Vamos orar? Para a gente terminar, que já passou da hora. Santo Deus, eterno Pai, nós te agradecemos mais uma vez pela vida desses homens, Senhor, e por toda essa história, porque nós vemos a Tua poderosa mão providencial aí cumprindo todo o Teu propósito, porque o Senhor disse que o Evangelho tinha que ser pregado a toda criatura, e Ele está sendo, Senhor. E Ele está sendo, e Ele não ficou preso por meio de práticas contrárias à Tua palavra. Os homens não conseguiram amarrar, algemar o Teu Evangelho, ele foi liberto, e o Senhor operou ali por meio desses homens, dos pré-reformadores, por meio dos reformadores, cujos quais hoje nos abençoaram, nos dando condições de terem a Tua palavra em nossas mãos, perderam suas vidas, derramaram sangue, e hoje nós temos aqui a Tua palavra para podermos estudar e entender essa briga que teve no decorrer da história, para que voltasse à prática correta. Obrigado, Senhor, por nos dar essa fé, por nos mostrar que a salvação é pela graça, é um favor Teu, nós não merecemos, é o Senhor que nos dá tanto a graça quanto a fé, para poder crermos na obra do Teu Filho.
Nos ajuda, Senhor. Aumenta a nossa fé a cada dia. Nos ajuda a confiar mais em Ti e a confiarmos e crermos no Teu retorno, com a esperança viva e verdadeira, para que nós possamos chegar ao final e nos apresentarmos a Ti como varões do que não tem do que se envergonhar, Senhor. Continua guiando a nossa igreja presbiteriana, Senhor, que ela não saia da Tua palavra, que as que estão se destoando do que realmente veio desde a história que nós estamos estudando, que elas voltem, que os pastores se arrependam, que os conselhos se arrependam e voltem ao ensino das Sagradas Escrituras e deixem de lado pragmatismos, coisas que não têm a ver com a Tua palavra, mas tem que volte ao ensino correto, ao ensino verdadeiro, e assim o Teu nome será glorificado e a tua igreja irá aumentar cada vez mais e a glória será dada a Ti para sempre. Obrigado, meu Deus. Assim nós choramos e Te agradecemos nesta noite, em nome de Jesus. Amém.